Nasci numa família desestruturada. Quando minha mãe estava grávida de mim, meu pai fugiu com outra mulher. Minha mãe sofreu muito para cuidar de 6 filhos. E quase todas as noites eu ouvia minha mãe chorar. Vê-la chorar amargamente me fez ter uma visão negativa de casamento e relacionamentos. Eu disse a mim mesma: você nunca deve confiar totalmente em outra pessoa. Nunca confie em ninguém. A única coisa em que pode confiar é em você mesma e no dinheiro que ganha. A partir dali, pensei em como ganhar dinheiro. No ensino médio, nas férias, minha mãe e eu montamos uma banca à beira da estrada para vender comida. Mas na época, o dinheiro que ganhávamos só pagava nossas necessidades básicas. No segundo ano, larguei os estudos porque não conseguia pagar. Depois continuei a administrar o quiosque. Eu levantava às 4 ou 5 horas para preparar comida e saía por volta das 6 horas da manhã. 3 anos depois, poupei o suficiente para ir para uma cidade grande. Eu trabalhava o dia inteiro, ganhava pouco e eu estava insatisfeita. Com a ajuda do meu namorado, usei minhas economias para abrir uma lojinha. Após anos, ganhamos um pouco de dinheiro e tivemos filhos. Quando íamos nos casar, meu namorado roubou tudo de mim. Ele pegou meu dinheiro, fugiu e ficou com outra mulher. E tiveram um filho. Perdi todo o meu dinheiro e fiquei triste e deprimida. Vivenciando o que aconteceu com a minha mãe, eu vi que os homens não são confiáveis e que devia me concentrar em ganhar dinheiro para criar meus filhos. Mas eu estava muito estressada, doente, sem condições de gerenciar a loja. Não queria mais ficar na cidade. Depois, quando o pai do meu namorado soube, ele pagou o meu visto para o Reino Unido. 4 anos depois, recebi o visto de residente e entrei na universidade. Para ganhar mais dinheiro, escolhi o curso de gestão empresarial. Em 2011, eu ganhei uma bolsa de estudos. E usei o dinheiro para abrir uma mercearia de comida africana. No início, como a loja era pequena, contratei uma pessoa. Eu levantava às 5 da manhã para trabalhar na loja e ia para a escola quando terminava. Depois das aulas, eu corria para a loja para limpar, fazer entregas e cuidar das contas. Trabalhar, estudar na universidade e criar os filhos ao mesmo tempo deve ter sido difícil. Foi. Mas quando alguém elogiava a minha habilidade e eu via admiração e inveja em seus olhos, eu ficava satisfeita. Na época, a mercearia ia bem e rendia mais do que eu imaginava. Mas não o suficiente. Eu achava que devia ser rica o bastante para comprar o banco, para que os outros me elogiassem e invejassem. Era o que eu queria. A fim de ganhar mais honra e elogios e provar que eu era forte, e para ganhar mais dinheiro para criar meus filhos e ter uma vida de luxo, eu aumentei o tamanho da loja. 3 anos depois, minha lojinha se transformou numa loja grande que vendia comida de diferentes países africanos. Além disso, fui reconhecida como a única empreendedora africana na cidade. Professores me convidavam para dar palestras, para falar sobre ambição e sucesso e para inspirar os jovens imigrantes. E até me deram um troféu. Quando eu ia fazer palestras com o troféu, todos me reconheciam. Eu achava que meu trabalho e o sofrimento ao longo dos anos valeram a pena e que eu tinha alcançado os meus objetivos. Mas eu não parei de ganhar dinheiro, pois é mais fácil fazer coisas e ganhar dinheiro quando você tem status social. E meu desejo de fama também aumentou. Não há limite para a ambição humana. Certo. Exatamente. A essa altura, meu corpo já não ia muito bem. Eu mal conseguia ficar de pé. Qual era o problema? O médico disse que eu tinha reumatismo, fibromialgia e dor no nervo ciático. O que significava que a minha coluna inteira doía.
O médico disse que eu precisava parar de trabalhar. Mas eu não levei a doença a sério. Achei que me recuperaria com exercício. Além disso, a loja estava indo tão bem que eu não queria abrir mão. Então, continuei. Você só poderia arruinar seu corpo desse jeito. Sim. Sim. No início de 2014, meu estado piorou e meu corpo todo doía. Era como se o corpo inteiro ardesse, como se estivesse em chamas. Minhas pernas ficavam inchadas a maior parte do tempo. Meu quadril parecia estar quebrado. E minha coluna estava mole. Tive que usar uma cinta para mantê-la ereta. Quando retornei ao médico, ele disse que eu já estava com reumatismo. Mas já que entrava com frequência no congelador do açougue, o frio já tinha alcançado meus ossos. Então eu corria risco de ficar permanentemente paralisada. Era tão sério assim? Sim. Fiquei apavorada na época. Mas já era tarde demais. Mais tarde, eu não conseguia mais andar. E não tive escolha senão fechar a mercearia. Inesperadamente, outras pessoas na cidade me imitaram e abriram suas mercearias. Fiquei com inveja. E também muito triste por causa da minha condição. Por que eu estava tão doente? A dor não parava 24 horas por dia e não tinha um dia em que eu conseguisse dormir em paz. Era como se um fogo ardesse no meu coração. E o tormento físico e mental era doloroso demais. A essa altura, comecei a refletir sobre as coisas. O dinheiro que ganhei não poderia me curar. Então, para que isso servia? Certo. O dinheiro nos dá prazer material momentâneo, mas não resolve os problemas de velhice, doença e morte. E não resolve a dor no nosso coração. Certo. Na época, eu me sentia vulnerável e impotente. Eu temia pelos meus filhos, porque eu era a única família deles. Sim. Eu não queria mais pensar em fama e dinheiro. Só queria acabar com essa dor e criar meus filhos em paz. Fiquei de cama por mais de 1 ano e me perguntei: por que as pessoas sofrem tanto? Por que ficamos doentes? Em desespero e miséria, clamei ao Senhor, para que Ele me ajudasse a escapar da dor. Amém. Em maio de 2019, após 10 dias de jejum e oração, eu quis ouvir um hino. Pesquisei na internet e encontrei o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Depois que assisti a alguns filmes, Onde Está Meu Lar me impressionou bastante. A vida da garota era um reflexo da minha infância, e a experiência da mãe dela era exatamente igual à da minha. Meu coração não parou de palpitar a noite toda, e no dia seguinte liguei para a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, é certo que Ele é o Senhor Jesus retornado. Aceitei alegremente a obra dele e comecei a participar de reuniões online. Graças a Deus. Certa vez, eu ouvi um hino que me comoveu muito.若不是神拯救我，我仍在世界漂流，在罪恶中苦苦挣扎，活着没有丝毫盼望。若不是神拯救我，我仍被魔鬼践踏，享受着最终之乐，不知人生路在何方。是全能神怜悯我，话语声声
听到神的声音，被提到神宝座前，天天吃喝神的话语，明白了许多的真理，看见人类败坏太深，实在需要神的拯救，是神发表的真理，洁净拯救了我，几番审判，几番熬炼，生命心情有变化，提倡神的公义圣洁，才知神可爱，心里敬畏神，远离恶，活出点人的模样。 Amém. Amém. Esse hino explicou muito bem a minha vida. No passado, eu sempre quis criar uma vida feliz com as próprias mãos. E acreditava que poderia realizar os sonhos da minha infância e todos os meus desejos. Mas no fim, acabei profundamente ferida, sem apoio e miserável. Sim. Sim. Foi Deus que me trouxe para diante dele, aliviou a minha dor e também me salvou das trevas do mundo. Permitiu-me ler suas palavras e me deu a chance de aceitar julgamento e a purificação. Amém. Sim. Graças a Deus por sua salvação. Graças a Deus. Na época, eu só queria ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, pois percebi que muitas respostas podiam ser encontradas na palavra dele. Certo. Mais tarde, li uma passagem da palavra de Deus. Qual é a origem do sofrimento do homem? Desde nascimento, morte, doença e velhice. O que fez as pessoas terem esse sofrimento? Os humanos não tinham isso quando foram criados, certo? Então, de onde veio esse sofrimento? Esse sofrimento surgiu depois que os humanos foram tentados e corrompidos por Satanás e ficaram degenerados. A dor da carne humana, suas aflições e seu vazio, e os assuntos extremamente miseráveis do mundo humano só vieram quando Satanás corrompeu a humanidade. Depois que Satanás corrompeu o homem, começou a atormentá-lo. O homem degenerou-se dia a dia. As doenças tornaram-se cada vez mais agudas e seu sofrimento se tornou cada vez mais severo. Cada vez mais as pessoas sentiam como o mundo é vazio e trágico, sentiam que não podiam continuar ali. E viviam no mundo com cada vez menos esperança. Portanto, esse sofrimento foi trazido para os humanos por Satanás e veio após a degeneração do homem depois de ser corrompido. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que Deus criou um mundo sem doença, dor e morte. Quando Satanás tentou as pessoas atrair Deus e a se afastar dele, elas se tornaram corruptas. E doença e morte caíram sobre a humanidade. Certo. Aí a vida se tornou mais miserável. Durante esses 6 anos, eu sofri de doença e até quis suicidar. Minha vida não tinha sentido e estava cheia de dor. Mas agora entendi a origem da minha dor. Eu fui corrompida por Satanás e me afastei de Deus. E só vivia por fama e fortuna. Vivendo sob o domínio de Satanás, eu só poderia sentir mais dor. E a minha vida não teria sentido. Conforme eu li as palavras de Deus, meu coração se iluminava e elas nutriam a minha alma ressecada. Senti que eu despertei, como se tivesse acordado de um pesadelo. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são o suprimento da nossa vida. Sim. Sim. Mais tarde, li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso.
Deus Todo-Poderoso diz: o dinheiro faz o mundo girar. É uma filosofia de Satanás, e ela prevalece em meio à humanidade inteira, em cada sociedade humana. Você pode dizer que é uma tendência porque foi incutida no coração de cada pessoa. Nos primórdios, as pessoas não aceitavam esse dito, mas então o aceitaram tacitamente quando entraram em contato com a vida real e começaram a sentir que essas palavras eram realmente verdadeiras. Isso não é um processo de Satanás corromper o homem? Talvez as pessoas não entendam esse dito no mesmo grau, mas cada qual tem graus diferentes de interpretação e reconhecimento desse dito, baseado em coisas que aconteceram à sua volta e em suas próprias experiências pessoais. Não é esse o caso? Independentemente de quanta experiência alguém tenha com esse dito, qual é o efeito negativo que ele pode ter sobre o coração de alguém? Algo é revelado através do caráter humano das pessoas neste mundo, incluindo cada um de vocês. O que é isso? É o culto ao dinheiro. É difícil remover isso do coração de alguém? É muito difícil. Parece que a corrupção do homem por Satanás é de fato profunda. Satanás usa o dinheiro para tentar as pessoas e as corrompe para que adorem dinheiro e venerem coisas materiais. E como essa adoração do dinheiro se manifesta nas pessoas? Vocês acham que não poderiam sobreviver neste mundo sem nenhum dinheiro? Que mesmo um só dia sem dinheiro seria impossível? O status das pessoas está baseado em quanto dinheiro elas têm. E o mesmo vale para o respeito que exigem. As costas do pobre estão curvadas de vergonha, enquanto os ricos desfrutam do seu status elevado. Eles assumem uma postura ereta e altiva, falam alto e vivem com arrogância. O que esse ditado e essa tendência trazem às pessoas? Não é verdade que muitas pessoas fazem qualquer sacrifício na busca de dinheiro? Muitas pessoas não perdem sua dignidade e integridade na busca de mais dinheiro? Muitas pessoas não perdem a oportunidade de cumprir seu dever e seguir a Deus por causa do dinheiro? Perder a chance de ganharem a verdade e serem salvas não é a maior de todas as perdas para as pessoas? Satanás não é sinistro ao usar esse método e esse ditado para corromper o homem a tal ponto? Esse não é um ardil malicioso? Na medida em que você progride de se opor a esse ditado popular, até finalmente aceitá-lo como verdade, seu coração cai completamente nas garras de Satanás. E, portanto, você inadvertidamente passa a viver segundo o ditado. Em que medida esse ditado afetou você? Você pode conhecer o caminho verdadeiro e você pode conhecer a verdade, mas você é impotente para buscá-la. Você pode saber claramente que as palavras de Deus são a verdade, mas você não está disposto a pagar o preço ou a sofrer a fim de ganhar a verdade. Em vez disso, você prefere sacrificar seu próprio futuro e destino para resistir a Deus até o fim. Não importa o que Deus diga, não importa o que Deus faça, não importa se você entende quão profundo e grande é o amor de Deus por você, você insiste obstinadamente em fazer o que você quer e em pagar o preço por esse ditado. Isso quer dizer que esse ditado já enganou e controlou seus pensamentos. Ele já governa seu comportamento. E você prefere deixá-lo governar seu destino a deixar de lado sua busca por riqueza. O fato de que as pessoas possam agir assim, que possam ser controladas e manipuladas pelas palavras de Satanás,
Isso não significa que foram enganadas e corrompidas por Satanás? A filosofia, a mentalidade e o caráter de Satanás não se enraizaram em seu coração? Quando você busca a riqueza cegamente e abandona a busca pela verdade, Satanás não alcançou o objetivo de enganar você? O caso é exatamente esse. Amém. Amém. Essa passagem é maravilhosa. Ela revela os meios pelos quais Satanás corrompe as pessoas. Sim. Sim. Só depois da leitura eu entendi que coisas como dinheiro não é tudo, mas sem ele você não faz nada. E o dinheiro faz o mundo girar, nas quais eu acreditava, eram na verdade filosofias satânicas. Elas tinham se enraizado no meu coração e controlado a minha mente, para que eu não pudesse pensar em nada mais importante do que dinheiro. Eu considerava isso a minha única razão para viver, e pensei que me traria honra e felicidade. Por isso fui desesperadamente atrás dele. Para ganhar mais dinheiro, ser invejada e admirada e ter uma vida boa, eu trabalhei muito sem me importar com o corpo, até quase ficar paralisada e perder a vida. Essa foi a consequência de eu ter aceito as filosofias de Satanás. Certo. Embora eu soubesse que Deus existia, não tinha forças para seguir a Deus e trilhar a senda verdadeira da vida. Porque as palavras e filosofias de Satanás me controlavam, afastaram meu coração de Deus e me fizeram viver só para satisfazer a carne. Graças à orientação de Deus, percebi que estava indo na direção errada. Sim. Mais tarde, li a palavra de Deus e encontrei uma senda para sair da minha dor. Deus Todo-Poderoso diz: como não reconhecem as orquestrações de Deus e a soberania de Deus, as pessoas sempre encaram o destino de modo desafiador, com uma atitude rebelde, e sempre querem se livrar da autoridade e soberania de Deus e das coisas que o destino reserva, esperando em vão mudar suas circunstâncias atuais e alterar seu destino. Mas elas nunca conseguem ter sucesso. Ficam frustradas toda vez. Essa luta, que se dá no fundo da alma da pessoa, gera uma dor profunda do tipo que fica gravada nos ossos, enquanto a pessoa desperdiça sua vida esse tempo todo. Qual é a causa dessa dor? É por causa da soberania de Deus ou porque a pessoa nasceu sem sorte? Obviamente, nenhuma das duas é verdade. Na realidade, é por causa das sendas que as pessoas tomam, dos modos com que escolhem viver sua vida. Há um jeito mais simples de se livrar desse estado: despedir-se do modo de viver antigo, dizer adeus aos objetivos prévios na vida, resumir e analisar o estilo de vida, a maneira de ver a vida, as buscas, os desejos e os ideais anteriores. Depois, compará-los com a vontade e as exigências de Deus para o homem e ver se algum deles condiz com a vontade e as exigências de Deus. Se algum deles traz os valores corretos da vida, se conduz a uma compreensão maior da verdade e permite viver com humanidade e semelhança humana. Quando investigar repetidas vezes e dissecar atentamente as diversas metas de vida que as pessoas perseguem e as várias e diferentes maneiras de viver, você descobrirá que nenhuma delas corresponde à intenção original do Criador quando criou a humanidade. Todas elas afastam as pessoas da soberania e do cuidado do Criador. Todas são armadilhas que fazem com que as pessoas se tornem depravadas e que a levam ao inferno. Depois de reconhecer isso, sua tarefa é pôr de lado a antiga visão da vida, ficar longe das diversas armadilhas, deixar que Deus se encarregue de sua vida e faça arranjos para você, tentar apenas se submeter às orquestrações e à orientação de Deus,
não ter escolha e tornar-se uma pessoa que adora a Deus. Amém. Amém. A palavra de Deus me fez entender como me livrar do controle do dinheiro, que era renunciar aos objetivos que eu buscava, não mais buscar fama e fortuna por esforço próprio, e permitir que Deus decida e arranje a minha vida. Devia me submeter às orquestrações de Deus, praticar conforme as suas exigências e me tornar alguém que o adora. Eu estava muito grata a Deus. Foi a primeira vez na vida em que senti a orientação de Deus. Parecia que Deus estava falando diretamente comigo, mostrando-me uma senda de prática. Graças a Deus. Só a palavra de Deus pode nos guiar na senda certa. Certo. Sem a orientação da palavra de Deus, sofreríamos os danos de Satanás. Viveríamos em tormento e não nos arrependeríamos. Sim. Ao aceitar Deus, Todo-Poderoso, quis cumprir meu dever. Mas na época, ainda tinha uma loja virtual. Investi muito dinheiro, mas não tive lucro nenhum. Eu temia perder ainda mais, por isso tinha que ficar de olho nas encomendas virtuais. E sempre recebia mensagens durante as reuniões. E assim não conseguia acalmar meu coração. E ainda pensava em como investir e ganhar mais dinheiro. Administrar a loja era exaustivo. Às vezes, nas reuniões noturnas, por causa da dor, eu só conseguia deitar e tomar um remédio. Mas o remédio me dava sono e eu dormia durante as reuniões. Eu queria adorar a Deus. Não queria viver a minha vida antiga. Então, fechei a loja virtual. Que coisa boa. Você poderia se concentrar na sua fé e se recuperar. Sim. Sim. Mais tarde, minha amiga disse que queria abrir uma loja de construção. E já que tinha estudado administração, eu a ajudei a desenvolver um plano de graça. Ela gostou muito e disse que queria trabalhar comigo. Queria que eu cuidasse das embalagens e ela do frete. Dividiríamos o lucro. Fui tentada. Achei que era uma boa chance de ganhar dinheiro. E tive muitas outras ideias. Naquela noite, quando orei a Deus para refletir sobre o meu estado, percebi que estava revelando novamente a minha ganância. Lembrei-me das dores que tinha experimentado no passado. Vi que não sofria mais após aceitar Deus Todo-Poderoso. Eu desfrutava de paz constante. E a dor tinha melhorado muito, mesmo sem remédios. Essa era a proteção, a salvação de Deus para mim. Sim. Amém. Deus me ajudou a escapar do sofrimento, da fama e da fortuna. Mas agora eu queria continuar buscando fama e dinheiro. Eu não estava caindo na armadilha de Satanás de novo? Certo. Eu sabia que deveria recusar esse emprego da minha amiga, mas ainda não conseguia abrir mão. Depois li palavras de Deus e encontrei uma senda de prática. As pessoas passam a vida correndo atrás de dinheiro e fama. Elas tentam se agarrar a esses montes de palha pensando serem seus únicos recursos. Como se, ao tê-los, pudessem continuar a viver isentos da morte. Mas só quando estão prestes a morrer, elas percebem o quanto essas coisas estão distantes, o quão fracas são em face da morte e o quão facilmente elas se estilhaçam. O quão solitárias e desamparadas estão, sem ter para onde se voltar. Percebem que a vida não pode ser comprada com dinheiro ou fama. Que não importa quanto uma pessoa é rica ou se sua posição é elevada, todos são igualmente pobres e irrelevantes diante da morte. Percebem que o dinheiro não pode comprar a vida, que a fama não pode apagar a morte, que nem o dinheiro nem a fama podem prolongar a vida de ninguém nem por um só segundo. Quanto mais pensam assim, mais as pessoas anseiam por continuar vivendo. Quanto mais pensam assim, mais temem a aproximação da morte. Só ali, elas percebem verdadeiramente que a sua vida não lhes pertence, que não lhes cabe o controle, que elas não podem escolher se elas vivem ou se elas morrem. Que tudo isso está fora de seu controle. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou
que as pessoas acreditam que agarrar-se a dinheiro pode prolongar sua vida e impedir a morte. E que só à beira da morte elas percebem que o dinheiro não pode salvá-las, que não lhes dá vida eterna e não pode ajudá-las a recuperar a saúde. Certo. Acordar diante da morte não é tarde demais? Sim. Eu era igual a elas. Buscava cegamente dinheiro, sem me importar com o meu corpo. O médico me instruiu a descansar, mas temia não ganhar dinheiro se ficasse em casa. Aí trabalhei doente. Pensei que controlaria meu próprio destino, mas à beira da morte percebi que nada estava sob o meu controle. Sim. Sim. Agora, graças à salvação de Deus, tive a sorte de ouvir as suas palavras. Deus tem soberania sobre o destino das pessoas e que eu devia obedecer aos arranjos de Deus e não lutar contra o destino. Se decidisse ganhar dinheiro, eu voltaria a ficar miserável. Eu me destruiria por dinheiro e Satanás continuaria me controlando e atormentando. Sim. Foi quando eu percebi que essa era a tentação de Satanás. Sim. Uma amiga me procurou com uma ideia de negócio. Ela faria o investimento e estava disposta a repartir o lucro igualmente. A oferta era muito tentadora. Satanás estava usando isso para me atrair de volta para a armadilha de fama e dinheiro. E tola, eu quis voltar para minha antiga vida de tormento e miséria. Isso não era cair no truque de Satanás? Exatamente. Orei a Deus, dizendo que queria deixar de lado fama e fortuna. Amém. Depois de orar, me senti muito relaxada. Era como se tivesse sido libertada de um peso enorme. Graças a Deus. Nos 3 dias seguintes, a fim de me manter longe da atração de fama e fortuna, eu orei mais intensamente. Amém. Orar a Deus lhe dá força. Sim. Criei coragem para recusar trabalhar com minha amiga. Mas ela tentou me persuadir. Agora, você vive com a ajuda do governo. Isso não basta para você. Essa não é a Nina que eu conheço. Eu disse, é verdade. Eu não sou a Nina de antes. Aceitei a nova obra de Deus e entendo alguma verdade. Foi Deus que me salvou de toda a minha dor. O hospital disse que a minha doença era incurável e eles desistiram de mim. Nem calmantes aliviavam a minha dor. Mas quando li as palavras de Deus, minha dor diminuiu sem que eu percebesse. Se saísse da casa de Deus e voltasse atrás, eu continuaria vivendo com dor. Não quero viver assim. Amém. Eu lhe disse também, você pode encontrar outra sócia. Se precisar de ajuda, posso lhe dar conselhos. Aí ela me procurou várias vezes, até perceber que não conseguiria me convencer. Graças Graças a Deus. Agora eu cumpro meu dever na igreja. E eu sinto paz e liberdade. Minha dor física diminuiu em 60% a 70%. E agora consigo andar e cozinhar. Mas, sobretudo, eu consigo cumprir o meu dever na igreja. Sou grata a Deus por me salvar de ser controlada pelo dinheiro e mudar a direção da minha vida. Graças a Deus. Agora entendo que conhecer a soberania de Deus, adorá-lo e praticar suas palavras e exigências é a coisa mais significativa e valiosa na vida. Amém. Embora minha doença tenha me causado muita dor, ela também é uma bênção para mim. Certo. Ela me dá a chance de voltar para Deus e ganhar sua salvação, que é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Sim. Amém. Graças a Deus Graças Todo-Poderoso. a Deus. Só se viermos para diante de Deus podemos